Senhoras e senhores, bom dia. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 9º, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Registro a presença do vereador Agentil Américo Cato. Passo a palavra ao gerente da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhor Lúcio Fiorelli. Isso. Obrigado, bom dia aos senhores vereadores, público presente e vocês que nos assistem pela TV Câmara. Estamos aqui hoje, através da Prefeitura Municipal de Jaú, pela Secretaria de Economia e Finanças, para apresentar os resultados do terceiro quadrimestre do exercício de 2017, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como principal objetivo evitar déficits e reduzir as dívidas do município. Na posição dos resultados a seguir, estão consolidados o município de Jaú, a Câmara Municipal, a Agência Reguladora SAENJA e o Instituto de Previdência do município de Jaú, IPMJ. Nesse primeiro quadro, observamos tudo bom, Tito? Bom dia. Nesse primeiro quadro, observamos as receitas previstas, que foram de 406.940.000, e a receita arrecadada, que foi de R$ 388.322,74. Arrecadamos 87% do previsto. No comparativo da receita arrecadada de 2016 com a receita arrecadada de 2017, observamos aí também uma diferença aí de R$ 4.889.122,74, onde em 2016 nós arrecadamos 359 milhões e em 2017 354 mil. Aqui a gente demonstra mês a mês as receitas do município. E eu gostaria de salientar, os lugares onde nós tivemos a maior frustração, os meses. Observamos o mês de abril, que nós arrecadamos 29 milhões, e em 17 arrecadamos 23 milhões. Também no mês de novembro, havia uma previsão de 29 milhões e nós arrecadamos 23. E dezembro também arrecadamos, no ano de 2016, 38 milhões e meio e arrecadamos em 2017 37 milhões e 400. Então a gente percebe que essa frustração ocorreu no decorrer do ano. Depois, destacando as principais receitas do município, a maior arrecadação do município vem do ICMS, que representa, aí, conforme os senhores veem no gráfico de pizza, 18,74% da arrecadação municipal, seguida pelo FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que foi de 17,55%. O Fundeb, 13,35%, o IPTU, 9,74%, o IPVA, 6,86%,
o ISS 5,82%, a dívida ativa 3,01%, o imposto de renda 1,70%, o ITBI, imposto de transição intervivos, 1,53%, outras contribuições, né, de receitas 1,89%, receita de capital 2,09% e o ITR 0,29%, perfazendo aí os 354 milhões. Então aqui a gente observa no comparativo de despesas que enquanto a receita diminuiu, a gente observa aí que houve um aumento das despesas. Embora tenha havido orientação e um decreto para que houvesse contingência nessas despesas, mesmo assim tivemos aí um aumento de 0,82% nas receitas, nas despesas do município, onde em 2016 as despesas foram na casa dos 358 milhões e em 2017 361 milhões. Nas despesas liquidadas também houve um aumento aí de 0,16%. Enquanto em 2016 nós liquidamos 358 milhões 197, em 2017 houve um aumento aí de 358 milhões 761, representando aí 0,16% de aumento. Também eu demonstro, né, aqui no gráfico de pizza também, as despesas em percentual. Então, a maior despesa do município é com saúde, 36,70%, seguido pela educação, 26,13%, depois encargos especiais, 10,22%, urbanismo 9,23%, administração 6,34%, assistência social 2,70%, previdência social 3,40%, meio ambiente 0,29%, legislativa 1,68%, e outras aí 3,31%, perfazendo aí o total das despesas do município, que foram de 361.304.590 reais. Aqui eu demonstro os valores da saúde, que teve um total liquidado aí de 132 milhões, os repasses da União e do Estado 52.600.000, dando um valor aí de 79.464.000 de recursos próprios. O total da aplicação da saúde foi de 132 milhões. Então, a gente observa no quadro abaixo que haveria uma obrigatoriedade de aplicação de 15%, que seria 33.700.000, e na verdade nós aplicamos mais que o dobro, 79 milhões. Depois, em seguida, nós temos lá o empenhado, 79.600.000, o liquidado, 79.400.000, e o pago, 70 milhões. No ensino, também, as receitas foram 230, as receitas de transferência. A aplicação mínima obrigatória seria de 57 milhões. E nós aplicamos 62.600.000, dando aí um total aplicado de 27,19%, 62.600.000 de aplicação. Os recursos do Fundeb, também houve
empenhado, né, a arrecadação do Fundeb foi de 47.400.000, empenhamos 99,99%, liquidamos também 99,99%, que foram 47.494.000, e pagamos 94,71%. O mínimo, né, dessas despesas com magistério é de 60%, nós atingimos 79,34%. E o mínimo de aplicação seria 95%, e nós aplicamos 99,99%. Gasto com pessoal, nós tivemos lá a receita líquida do exercício anterior, de 336.440.000, e esse ano de 2017, 346.807.000. Então, liquidada nesse ano foram 187.276.000, que são 54%, e o limite prudencial de 95%, 177.912.500, 51,30%, e as despesas líquidas do pessoal foram de 141, então 40,77%, bem abaixo do limite de gastos e do limite prudencial que exige a lei. Na dívida consolidada, nós tivemos uma receita corrente líquida de R$ 346.807.994,13. O limite legal era de R$ 416.169.592,96, que seria 120% dessa receita líquida. Porém, a nossa dívida consolidada hoje é de R$ 57.070.761,52, ou seja, 16,46% da receita líquida corrente. Lembrando aos senhores que a legislação autoriza, né, entre aspas, que essa dívida chegasse até 416, mas nós estamos com 57 milhões. E era só. Agradeço a todos e estou à disposição dos senhores para as perguntas. Eu quero registrar também a presença do vereador Tito Coló e do Tuco Bauab. Abro a palavra para a manifestação dos senhores vereadores e do público presente. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Tito. Novamente, parece que eu te vi ontem, né? Eu até achei que viria a secretária de Finanças. Infelizmente ela teve outros compromissos e não pôde estar presente. Você desculpa eu discordar, mas que nem eu faltei uma reunião da SEI, fui prejudicado ao extremo, prejudiquei até inclusive a SEI. Eu acho que ela também teria que estar aqui para responder o que nós vamos questioná-lo, que eu sei, você talvez nem seja a pessoa indicada para isso. Certo. Lúcio, de acordo com os gráficos, a situação é crítica e ruim. E a receita abaixando dia a dia. Tá? Primeira pergunta minha, não sei, é aquilo que eu te falei, né? Era ela que teria que responder isso para a gente. Qual que é a previsão de renúncia de receita para 2018? Olha, Tito, hoje está vencendo a primeira cota do IPTU. Então nós estamos aguardando a arrecadação desse mês, desse ano, para ver o percentual de frustração que nós teremos, embora seja cedo para a gente ter essa previsão, mas pelo mês de fevereiro, pela arrecadação que nós teremos aí entre hoje, né, vai dar para a gente já ter uma ideia se essa frustração vai se manter como ocorreu o ano passado. Eu estava vendo o gráfico, anotei bem, em meses como abril e novembro, que houve uma queda muito brusca
de arrecadação, não foi isso? Isso. Tá? Após a entrada do ano 2017, o crescimento também se tornou tão quanto igual a dos outros meses passados e não houve uma animação em matéria da parte financeira da Prefeitura. Sim. O meu questionamento, a Prefeitura, ela está elaborando as contas a pagar, e nessas contas a pagar, está se incluindo o aumento do funcionário público, que é de obrigação de repassar, ou não? Olha, Tito, no nosso PPA, nós disponibilizamos a inflação para esse ano. Mas a gente vai depender, como eu já disse, da arrecadação desse mês, do mês seguinte, para observarmos o crescimento ou não dessa arrecadação, e aí então nós definirmos o percentual de aumento. Quanto à arrecadação, você falou que a maior arrecadação é do ICMS. Isso, tá? isso. O IPTU é a quarta força Isso, de arrecadação. Isso. Quando você fala no pré-cálculo de entrada, você está se referindo a todos esses itens para ver o quanto vai entrar, é isso? Exatamente. Tá? Exatamente. Em cima de toda essa arrecadação que vai entrar, esse prolabore que é chamado, já se tem uma perspectiva se há condições de dar aumento ao funcionário ou não? Então, nós vamos depender desses 2 primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, o mais tardar março, para a gente verificar se haverá aumento ou não. Então, a gente depende, ainda é cedo para a gente dar qualquer expectativa. Tá. Então, caso isso aqui esteja estagnado ou parado na situação que ficou em 2017, ou mesmo no Prolabore que vem aí, fique no mesmo número, tão quanto igual 2017, o aumento os funcionários não irão ter, porque vocês vão seguir essa cartilha, é isso? Nós, como eu já disse, nós previmos no PPA o aumento da inflação. Então, se mantém até agora essa expectativa. Tá. O aumento de carga tributária lançado pela Prefeitura foi em torno de 1,92. Tá? Esse 1,92 foi a infração que vocês que foi gerada, não é isso? Isso, tá? isso. No caso, por exemplo, uma pergunta bem direta. O funcionário não teria como garantia já esse 1,92, Lúcio? Olha, Tito, como eu demonstrei também agora, né, que houve um decréscimo de 1,36% na arrecadação de fato e um crescimento vegetativo nas despesas de 0,16%. Então, a gente aguarda que essas despesas se mantenham também nesse patamar. Então, talvez a gente possa oferecer a diferença que há entre a arrecadação, né, e o aumento, quer dizer, a arrecadação diminuiu 3,86% e as despesas aumentaram 0,87%. Então, na verdade, nós tivemos aí um aumento de 4 alguma coisa de aumento de despesas, mesmo sem ter dado o aumento na folha de pagamento. Nós tivemos aí uma diferença aí de mais de 5 milhões só com o crescimento vegetativo da folha. Quando você se refere a vegetativo, é o aumento da conta são, obrigatória praticamente. São anuênios Isso. Que os funcionários vão adquirindo, o aumento do ticket, que houve também, né? Então, houve um crescimento aí de 5 milhões. Se nós tivéssemos dado o aumento, pelo menos da inflação, esse déficit seria de mais de 10 milhões de reais. Tá. Quanto aos precatórios, eles estão no cálculo da parte vegetativa, da parte ou não? Sim, estão sim. Sim, eles estão dentro das despesas especiais que eu citei aqui. Certo. Uma pergunta, Lúcio, que eu gostaria de fazer isso para a secretária, mas eu vou dizer a você, como você está aí, é o responsável legal por ela. Qual que é a perspectiva e a esperança de vocês de ter
uma melhora na arrecadação, sendo que e sabendo que a renúncia de receita ela está existindo em todos os lugares e Jaú não é diferente, tá? E pensando nisso, como vai ficar a cidade, por exemplo, em matéria da infraestrutura? Eu digo, creches, merendas, pavimentação, tapa-buracos, limpeza total da cidade, tá? E outras coisas mais. O que pensa se fazer com uma renúncia de receita como essa? Olha, Tito, nós estamos... Isso já está no cálculo, Lúcio? Já está Sim, nós já calculamos isso no PPA, está previsto esses serviços, mas a gente depende também da expectativa nacional. Como esse ano é um ano de eleição, é um ano atípico, a gente tem uma expectativa de melhora do cenário político e, consequentemente, também melhora do cenário econômico. Então, a gente aguarda essa expectativa também, como todos, e aí, então, podermos regularizar esses serviços que estão um pouco defasados e manter o cronograma original. Lúcio, a parte vegetativa, ela implica também, por exemplo, no básico, para os professores, na parte da educação principalmente, desde papel higiênico até material para as crianças que foram cortados, que foram reduzidos. Isso entra na parte vegetativa como gasto ou isso aí é uma parte excedente? Não, isso é uma parte excedente, né? O crescimento vegetativo seria só com os encargos e com os salários. Tá. Tá? E para finalizar, para passar a palavra para o meu parceiro, vereador Tucubauabe, com toda essa situação gerada, a gente fica preocupado, tá? Por que fica preocupado? Porque nós, vereadores, nós somos o contato direto com o povo. E as reclamações, Lúcio, elas são inúmeras. Pessoas reclamando dos buracos, de mato, de bichos, de diabo 4 aí que acontece no dia a dia aí dos bairros. Eu quero finalizar dizendo para você que gostaria de uma resposta. Quanto às licitações, por que da demora? Por que quando sai ela é embargada por esse ou aquele concorrente? O que acontece quando a mesma demora tanto? É porque a situação financeira está ruim, a prefeitura está no vermelho, tá? Como você apontou. E qual que é a garantia do povo jauense, pagador de impostos? Um dos impostos mais caros que existe do IPTU é Jaú, tá? De ter, por exemplo, sei lá, de ter a garantia que ele vai ter uma rua decente para andar com o seu veículo, sua moto, sua bicicleta, ele vai ter uma segurança que tá complicado, tá? Ele vai ter uma garantia de escola para os seus filhos legal, ele vai ter a garantia de uma limpeza pública. No carnê, Lúcio, vem lá, limpeza pública, mas não tem mais ninguém limpando rua. E o povo reclama com a gente. E aí, é a hora agora, numa audiência como essa, tão importante, que a gente vê, para tirar as dúvidas. Novamente, te peço desculpa, porque eu queria perguntar isso para a secretária, tá? Sei da sua fineza e educação em querer responder, mas são perguntas que não tem como se calar, né? O povo quer uma satisfação. Então, de tudo isso que eu te perguntei, das licitações, por exemplo, por que não sai, não acontece? As licitações, não é que elas não saem, Tito. Hoje, com toda essa expectativa que estamos vivendo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles têm vigiado muito de perto os municípios. E isso gera mais burocracia do que já existe. Então, nós estamos sendo muito cautelosos em todas as ações da licitação, e isso demora um pouco. Então, nós temos que fazer a análise da legalidade do objeto da ação, temos que verificar se nós estamos dando entendimento de estar prevalecendo alguém ou outra pessoa. Temos que encaminhar isso até a Procuradoria do município, a qual também vão dar o seu parecer. E sem falar nisso também, como você citou, ocorre também as impugnações, né? Mesmo porque as empresas que estão concorrendo
na licitação são concorrentes e qualquer brecha que eles observam, eles entram com impugnação para tentar eles ganharem o certame. Então isso acaba prejudicando o município. Um exemplo, por exemplo, também da demora da licitação. É previsto na legislação que os medicamentos sejam comprados com preço CAP, que é um desconto que o governo federal determina que os laboratórios, os representantes desses laboratórios, forneçam o medicamento ao município com um preço menor do que o preço do mercado. Só que os laboratórios e esses representantes se negam a dar esse preço. E aí acaba frustrando a licitação. Aí nós temos que abrir a licitação novamente, pedir novamente que haja, né, a proposta, a entrega das propostas e etc. E existem casos também que a legislação não nos permite que se compre determinado medicamento sem esse preço CAP, por exemplo. Então, tudo isso vai havendo morosidade. E aí, então, acaba havendo falta de medicamento e havendo falta de outros produtos devido à burocracia que hoje nós vivemos no país. Encerrando, Lúcio, eu quero, além de te agradecer, eu quero deixar uma pergunta no ar. Nós estamos com um problema muito sério na PAI. Eu quero saber de vocês se já se tem alguma coisa concreta, alguma coisa na secretaria de vocês, de Finanças, que é a secretaria que dá vida à prefeitura, quanto a resolver esse problema crônico que foi da Brambila, que eu não entendo, por exemplo, que ia vencer o contrato, não renovaram, sabendo que cadeirantes não se monta numa van, entendeu? Então, nós queremos perguntar para você, eu digo queremos porque o vereador Tuco está entrando com requerimento na casa essa semana, juntamente com a minha assinatura e do vereador Moretti, questionando sobre isso. Tem essa previsão de se resolver esse problema dessa licitação do pessoal da PAI? Então, o processo licitatório da PAI está sendo feito, e como eu disse da questão da morosidade, por exemplo, nós tivemos que colocar no objeto da licitação todos os itens que um ônibus precisa ter para transportar as crianças com necessidade especial. E isso não são todas as empresas que podem fornecer isso. E enquanto isso, a gente tem que aguardar essas empresas se manifestarem. A gente tem um prazo, aí caso nenhuma se manifeste, acaba-se escolhendo uma única, por exemplo, que apresente os seus preços. Isso já está correndo, então. Isso já está correndo, já está quase sendo finalizado. Obrigado, Lúcio. Nada. Lúcio. Bom dia, Tuco, pois não. O meu colega Tito Coló já fez quase todas as perguntas, eu estava anotando aqui. Eu queria dar uma sugestão. A arrecadação dia a dia vem caindo. Nossos imóveis que estão parados, que dê para economizar, que se já foi pago tudo, esses imóveis, se dá para economizar nesse sentido. Agora nós vamos retomar o Aeroclube, porque o que a gente vê aí, que tem bastante aluguéis aí correndo, que a gente podia fazer uma economia nesse sentido. Tem alguma previsão? Vocês estão conversando? Porque a gente faz requerimento e as respostas veio meio vazias. Certo, Tuco. Olha, estão sendo tomadas todas as medidas, né, possíveis. A questão do pagamento dos imóveis, nós seguimos um cronograma de pagamento. E quanto à questão de utilização de novos imóveis ou alocação de nova situação diante desse problema, é uma questão do fórum do senhor prefeito. E eu gostaria que você, como você já disse, encaminhasse uma solicitação a qual a gente vai procurar responder a solicitação de você. Agora, nesse momento, eu não tenho argumentos a dizer. Certo. E para finalizar,
a questão do APAI. Dia 15 de janeiro, que era para começar os transportes, e teve uma reunião com a Silvia, com a secretária Daltina e com o presidente da APAI, e me falaram que iam fazer uma contratação emergencial. E já passou mais de 40 dias e nós estamos nessa situação. Tem gente que tem aluno que não está nem indo. Eu sei que a prefeitura está fazendo de tudo do jeito que a estrutura que ela tem para acelerar isso, porque me falaram que era 10, 15 dias já estava tudo certo e já está passando quase 50 dias e nada foi resolvido. Certo. A contratação emergencial é uma situação em que o Tribunal de Contas não aprova, tá? Mesmo por mais que se justifique, ele sempre aponta a necessidade da contratação emergencial como uma coisa errada. Diante desse contexto, a Secretaria de Educação tem disponibilizado os veículos da própria Secretaria e nós entendemos que o melhor seria, né, já fazer a licitação e a contratação já do prestador devido para esses serviços. Então, por isso que não houve uma contratação emergencial, estamos sanando o problema com os veículos da própria Prefeitura. Tá bom, obrigado, Lúcio. Nada disponha. Mais ninguém o uso da palavra? Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Bom dia.